Olá, eu sou a Carla, criadora da rúbrica A Lição, e hoje vamos descobrir mais um coração por trás da missão. Desfruta! Eu chamei para conversar um ser que se assume como estando em constante evolução, como todos nós, não é verdade? Ela é uma mulher que se tem reinventado a vários níveis na sua vida e cada vez mais vem resgatando o seu próprio poder pessoal. Ela já deixou muitas coisas para trás e procura, independentemente da situação, não abdicar de quem é de verdade. Ela veio desconstruir os padrões estéticos da família, procurando ter uma mente aberta e pronta a mergulhar no mundo através de si mesma e do seu próprio desenvolvimento. Vamos então a mais um mergulho com a Ângela Silva. Olá, Ângela. Gostaste? Olá, bom dia. Gostei, adorei. Ainda bem, fico feliz. Olha, antes de mais, eu quero agradecer-te por teres aceito este convite, porque é muito importante para mim ter pessoas como tu aqui no podcast, na rubrica, digamos assim, que de certa forma me ajudam a levar mais vulnerabilidade ao mundo, mas de uma forma leve, sem ser algo que as pessoas veem como muito difícil ou como muito matador. Por isso, antes de mais, obrigada. Eu é que agradeço, é uma honra estar aqui, a sério, de coração. É muito bom quando nos convidam para falar a nossa verdade e mostrar cada vez mais às pessoas que somos todos seres humanos, mas todos seres espirituais e que aos poucos conseguimos entender isso. Ali. Eu lembrei-me logo de ti, na verdade. E foi estranho, até posso já adiantar que eu e a Ângela nunca falámos muito, nem tínhamos assim, uma relação muito próxima, mas eu já fiz o trabalho dela há muito tempo. E quando eu comecei esta rúbrica foi automático eu lembrar-me do teu nome. Eu não sei porquê, não me pergunto. Eu até na mensagem disse, olha, eu não sei bem porquê, mas olha, já tenho ouvido o nome, então vou só aceitar. E ainda Ainda bem que bem. disseste. Olha, começando pelo início, eu gostava de saber quem era a Ângela pequenina, mas começando com as partes boas, o que é que não tinha jeitinho nenhum para fazer enquanto criança? O que é que te incomodava? Olha, eu era uma criança que tinha que ter, lá está, desde pequena, tinha que ter tudo perfeitinho. Eu era aquela pessoa que atava os atacadores e eles tinham que ficar iguais. E isso chateava-me. E a minha mãe ainda hoje conta que era uma coisa que mais a chateava, porque se estivesse só um bocadinho diferente um do outro, eu já não queria aqueles ténis. Eu tinha que ou colocar outra coisa que não tivesse atacadores, mas os atacadores tinham que estar muito perfeitos, muito. O laço tinha que estar igual um ao outro. E realmente isso era algo que incomodava muito. Um, e hoje em dia olho para trás e quando penso nisso, como é que a minha mãe tinha tanta paciência de manhã, às vezes, ter que me despachar para ir para a escola e ter que fazer tudo perfeitinho. Tudo. E tudo tinha que combinar. A roupa tinha toda a combinar. Se eu visse alguma coisa diferente, eu não, ou não queria levar, ou tinha que levar uma coisa completamente diferente. Eu acho que é das coisas que mais hum, me incomodou e que mais incomodou o exterior também, mesmo ter que ter sempre tudo muito perfeitinho e muito, muito igual. A roupa era como o cabelo, não podia ter um cabelinho de fora, eu tinha muitos caracóis. E então eu tinha que ter os caracóis todos ajeitados, todos bonitinhos, um laçarote, tinha que ter tudo ali perfeitinho. Mas então tu, imagina, isso não teve nenhuma origem, tu eras mesmo assim, era da tua personalidade. Sim. É, era porque eu na minha infância não tive assim nada que me pudesse originar isso, porque nunca tive, aliás, eu nunca tive ninguém que exigisse demasiado de mim para ser perfeita, portanto, foi mesmo meu, era mesmo de mim. Exato. Sabes que é interessante falar disso da tua infância, porque um dos tópicos que eu tinha a seguir era sobre isso, sobre o facto de tu teres escrito, eu acho que foi nos stories da apresentação que tu fizeste, que tu disseste que a tua infância foi maravilhosa. Eh, e, eh, e essa pergunta automaticamente fez-me refletir. Então, quando é que começou a dar porcaria? Quando é que a coisa começou a descambar e começaste
perceber algumas coisas do mundo que não eram como tu imaginavas, ou decisões que Olha, tenhas eu acho tomado? que foi no secundário, Foi o quê? não propriamente, no secundário, não Ah, propriamente na ok. infância. Na, nem na infância, nem na escola primária, não tive assim nada que me fizesse ficar assim. Mas eu também posso focar num tópico. Eu tenho um irmão com necessidades educativas especiais e talvez Ah, ele tenha vindo transformar o meu mundo. Então, foi, eu acho que foi da transição do quarto para o quinto ano, em que nós começámos a querer saber mais sobre ele e o que é que ele realmente tinha. E víamos que era frustrante porque não tínhamos respostas, ninguém conseguia dizer. E só no secundário é que realmente soubemos o que ele tinha. Então, ele fez-me mudar um pouco a perspectiva e foi quando eu percebi que o mundo não era bem aquilo que nós às vezes pensamos que é. E comecei a sentir-me também diferente e um pouco deslocada, hum, das normas da sociedade, digamos assim. ok. E tu és mais velha que esse irmão? Há 4 anos mais velho. Tu sentes que essa frustração que vocês sentiram com o teu irmão poderá ter sido um gatilho da tua ansiedade? Ou já vem de trás a ansiedade, ou veio depois? Assim, a minha ansiedade veio, foi, foi uma relação amorosa Ah, mal resolvida que despoltou isto tudo. Porque nós sentimos ansiosos por não ter a resposta do meu irmão, mas ao mesmo tempo era aquela coisa, ele dava-nos o boost de continuar, de não fiquem assim, porque ele próprio passava-nos uma energia boa, uma energia de tenham calma que as coisas têm o seu tempo e realmente têm. Então a minha ansiedade vem muito de uma relação um pouco triste, mas eu depois comecei a perceber o porquê dessas. boa. Isso é bom. Aliás, eu até tinha para te perguntar qual é que foi a lição mais valiosa que essa ansiedade te trouxe. Não necessariamente esse assunto, mas a ansiedade na tua vida no geral. Se te trouxe alguma lição valiosa que tu guardas em tudo o que tu fazes ou em tudo o que tu decides. Olha, trouxe porque, primeiro que tudo, eu tinha a ansiedade, mas era muito leve, não era assim algo muito forte. Mas em 2020 eu fui muito abaixo. Eu fui ao fundo do poço mesmo. Eu tive pensamentos que eu não desejo a ninguém. E eu percebi uma coisa muito valiosa, porque eu era muito exigente comigo e veio de infância. Essa coisa dos atacadores e de querer tudo perfeito, eu achava, eu é que me impunha essas crenças. Por acaso nunca tive quem me dissesse tens que ser assim ou tens que fazer isto. Então eu própria ficava ansiosa se não conseguisse alguma coisa, porque não queria desiludir a minha família. Talvez venha um pouco da parte da minha avó, porque a minha avó era aquela pessoa que queria que eu tivesse um emprego normal, que eu fosse aquela dita pessoa que sai da universidade, arranja emprego, arranja namorado, casa e tem filhos. E queria a minha vida toda feita assim. E acho que isso vem muito também, lá está, dos meus avós, tanto maternos como paternos. O meu avô não tanto, porque o meu avô era ligado, o meu avô materno era ligado à espiritualidade, então não era tão exigente. E eu sinto que a lição que a ansiedade me trouxe, tanto de relações como na vida em geral, foi que eu não devo exigir demasiado de mim. Eu devo ter a minha prioridade na minha vida, devo valorizar-me, mas nunca exigir demasiado de mim. E falar sempre comigo como eu falaria com outra pessoa, porque às vezes eu sentia que tinha a ansiedade e era muito dura comigo. Eu dizia coisas muito más. E mesmo quando estava com ansiedade, eu achava eu não devia ter isto, eu não devia ser assim, eu devia estar bem e tudo mais. Então eu comecei a perceber que se eu para outras amigas eu acalmava-as e era uma pessoa totalmente diferente, porque é que eu
me tratava tão mal? Porque é que eu me desvalorizava? Tal como nas relações amorosas, eu percebi que até hoje não tinham corrido bem, porque eu simplesmente desvalorizava-me. Eu priorizava a outra pessoa e não queria saber o que é que eu sentia. A outra pessoa até me podia tratar com migalhas, que é mesmo assim. E eu ia buscar essas migalhas. Então a ansiedade trouxe-me esse, essa força, esse perceber que está tudo bem não conseguirmos controlar tudo, porque nós não conseguimos controlar tudo. Está tudo bem não ser perfeita, e que todos os dias são valiosos. Isso é tão importante e é uma lição extremamente que faz todo o sentido, porque principalmente isso que tu falaste das relações amorosas e de outras relações, eu acredito que esse é um dos maiores problemas que existe atualmente, que é esse equilíbrio de dar e de receber. E isto é uma lei universal, portanto, nós desrespeitarmos esta lei é impossível haver harmonia completa na nossa vida. E por muito tempo eu também fiz esse equilíbrio. Aliás, eu tenho que monitorar constantemente para perceber, estás a permitir receber, estás a sentir merecedora, estás não sei o quê, porque é uma sabotagem muito sutil e inconsciente, porque vem de feridas muito escondidas e as pessoas às vezes, mas eu não tive nada que originasse essas feridas, mas nós viemos cá já com coisas para resolver e com situações para serem olhadas. Então, se alguém vem com esse tipo de feridas, elas precisam de ser vistas e curadas e harmonizadas de alguma forma. Então, tu dizeres-me isso do dar e do receber faz todo o sentido. E agora que eu penso, até eu estou a ter esse insight agora, se calhar muitas vezes a ansiedade, momentos de ansiedade que eu tive, não foram sobre a situação em si ou sobre a antecipação que eu estava a fazer, mas sobre uma falta de energia vital que vinha de eu estar em doação constante ou a dar-me constantemente aos outros. Porque eu não sei, isso também, se calhar, acaba por ser uma coisa que todos os terapeutas têm que aprender, não é? Não sei como é que tu lidas com aquela linha ténue que separa o serviço da submissão ao cliente. Portanto, tu estás ali a querer controlar o processo dele no sentido positivo, porque tens que fazer isto, porque senão não vai resultar, porque não sei o quê. Ou se consegues distinguir muito bem essa linha e não te drenar dessa forma. É assim, eu tento sempre não colocar pressão ou obrigação à pessoa, entre aspas. Porque, sendo terapeuta, eu quero que as pessoas vejam que não é só falar e que aquilo que eu estou a ajudar não é porque para mim é fácil falar ou porque estou neste ponto, até porque foi um longo processo e tem sido. Por isso é que eu digo que são um ser em evolução como todas as outras pessoas. É que as pessoas acham que os terapeutas têm sempre resposta para tudo e estão sempre bem, não é bem assim. Então, eu tento sempre mostrar, através da minha vida também, de partilhas minhas, e ao princípio eu tinha medo de partilhar algo sobre mim, que a pessoa achasse, venho eu para aqui para uma sessão e a pessoa está a falar sobre ela. Sim. E eu tinha receio disso, mas a partir do momento em que eu comecei a partilhar algo sobre mim, as pessoas diziam, isso é bom, porque nós estamos-nos a sentir reais e não estamos a sentir-nos sozinhas. Então, eu consigo não andar atrás da pessoa, porque a partir do momento em que a pessoa percebe que só ela é que pode fazer, não sou eu, porque eu digo muitas vezes, eu faço maioritariamente Reiki e eu gosto de ver a evolução das pessoas. O que eu digo é, gosto de acompanhar a sua evolução, gosto de acompanhar as partilhas que me fazem, os desabafos, e não é, eu não coloco a pressão de tens de ser assim, tens de fazer isto, tens de eu não coloco essa palavra do tens de. Eu gosto de dizer à pessoa, de mostrar as infinitas possibilidades que ela tem se fizer isto, se fizer aquilo, se for assim, se for desta maneira. Eu costumo dizer muitas vezes: eu não estou aqui para vos obrigar a nada, eu não estou aqui para mudar a vida, entre aspas, porque isso vocês vão fazer ao longo do tempo. Eu estou aqui para vos acompanhar, para vos ajudar. Então eu consigo distinguir muito bem esta parte de aconselhar e ajudar e o de andar atrás. Eu não. Aliás, as pessoas é que vêm ter comigo para partilhar, para desabafar e depois eu recomendo ou digo alguma coisa. Tanto que tem sido muito bonito ver a evolução das pessoas, porque
eu digo-lhes sempre, eu posso vos ajudar, mas são vocês que trabalham em vocês, são vocês que agem, são vocês que têm o poder de tomar as rédeas da vossa vida. Porque as pessoas dizem muitas vezes, ai Ângela, foi tão bom, o teu reiki faz milagres, ai não sei o quê. E digo, não é o reiki, não é apenas o reiki. O reiki ajuda-vos. O que faz milagres é a vossa ação na vossa vida. Então, por acaso também não tenho tido aquela coisa de ter clientes em que é preciso estar assim, a dizer, olha, tens que fazer, tens que andar. Não, porque felizmente com as minhas partilhas eu percebi que as pessoas realmente hum, querem andar para a frente. Sim, há dois insights muito poderosos do que estavas a falar. Um deles foi quando disseste que começaste a partilhar mais a tua história e quem tu eras e a ter menos medo da repercussão que isso pudesse ter. E isso faz muito sentido, porque a vulnerabilidade conecta. Portanto, se a pessoa vê do outro lado alguém perfeito, como é que ela se vai sentir compreendida? Ela vai sempre. É como se a resposta automática inconsciente dela fosse sempre: "Oh, mas ela também já tem a vida perfeita." E quando nós nos permitimos essa conexão e essa partilha de ontem aconteceu isto, estou a lidar com isto na minha vida, estou a precisar disto, estou não sei o quê, nós estamos a colocar-nos no lugar do humano. Porque infelizmente ainda há pessoas que têm muito esta coisa dos gurus e, porque ver os terapeutas como alguém superior no sentido de, porque aquela pessoa é que já conseguiu atingir aquela consciência e é incrível e não sei o quê. Efetivamente, todos nós estamos em níveis diferentes de consciência, mas isso não é uma hierarquia. Portanto, tu partilhares esses momentos de maior vulnerabilidade, de certa forma vão aproximar-te dos teus clientes e mostrar-lhes que tu também és real. E se tu consegues lidar com essas coisas, é assim que consegues acrescentar valor a eles, porque nós não vamos levar ninguém onde nunca estivemos. E isto é muito. É por isso que na minha página decidi começar a trazer cada vez mais realidade, porque eu sempre me escondi muito, porque ouvia bocas do género, és muito extrovertida, assim não vais a lado nenhum, sonhas demasiado alto, isso é muito infantil, não faças isto, não faças aquilo, não sejas assim. E comecei a bloquear, e comecei a retrair-me, e comecei a viver só na minha concha. E isso não é bom, porque se nós queremos mostrar a realidade, temos que mostrar quem nós realmente somos. E eu sou esta pessoa, sou esta pessoa alegre, sou esta pessoa divertida. Muita gente me compara com o cor-de-rosa, sou uma menina cor-de-rosa. Eu costumo dizer, o mundo não é unicórnios e fadas, não é só, mas também pode ser. Então, eu comecei a pensar, não, se eu quero cada vez mais pessoas reais e pessoas a virem ter comigo e identificar-se comigo, eu tenho que mostrar quem eu sou. Mas durante muito tempo eu colocava algo nos stories e pensava, vão pensar, o que é que vão dizer? Porque eu tinha muito esta mania da comparação também. Então achava que tinha que, para ser profissional, tinha que ser sempre daquela forma, vestir-me daquela forma, ser daquela forma. E eu, olha, não quer saber. Já fiz muito trabalho interno, já estou a investir muito no meu autoconhecimento e quero honrar-me a mim, honrar os meus ancestrais, honrar quem não pôde ser quem realmente quis ser, porque eu sei que tive muita gente na família que não pôde ser quem realmente quis ser, e é isso que me importa. E no fim do dia eu estou comigo mesma, não é com mais ninguém. Ninguém vai estar ali ao meu lado, ninguém vai estar ali a ser eu, entendes? Então eu decidi, olha, vou colocar. E quando comecei a colocar, a dançar, a falar, eu comecei a receber mensagens de pessoas a dizer: Uau, eu também quero ser assim, eu também gostava de ter a tua coragem. E disse: Isto não é de um dia para o outro. Começa a trabalhar em ti, começa a trabalhar no teu autoconhecimento. Tu vais começar a ter essas ferramentas para usares. Então é muito engraçado porque eu comecei a partilhar essa parte divertida, mas depois pensei, não, mas eu não quero ser esta pessoa que só partilha a parte luz, a parte bonita, porque não é. Há dias em que eu choro, há dias em que eu esperneio, que me apetece mandar tudo ao ar, que me apetece ter mil e uma asneiras,
e já apareci muitas vezes a chorar, então comecei a ser mais vulnerável. E quando eu comecei a fazer isso, eu tive pessoas que me disseram assim: tão bonito tu estares a mostrar o teu lado real, porque muita gente só gosta de mostrar o que é bonito, não mostra, não mostra a chorar porque acha que é fraqueza, não mostra que está num dia mau porque quer parecer que é tudo luz, tudo zen, tudo muito bonito, como tu estavas a falar, os gurus, é tudo muito uau, mas não é. Então eu comecei a perceber que as pessoas se aproximavam mais através das minhas partilhas e que começavam a identificar comigo. Mas é o que eu digo sempre, é um processo e leva tempo. Exato, e até te sentes amada de verdade, porque quando nós estamos naquela vibe de mostrar só o bom, o forçar o que não sentimos, etc., nós até podemos ser aceitos, mas será que estamos a ser aceitos por quem somos de verdade? Será que é o nosso sentimento? Será que nós não vamos achar que aquela pessoa só está aqui porque acha que eu sou daquela maneira? Se ela soubesse quem eu sou. Isso é um grande potenciador do síndrome do impostor, e sabes que aquilo que estavas a conversar sobre o medo do julgamento e de se lançar, etc., a mim trouxe muito esta frase de nós só vemos nos outros o que existe dentro de nós. Se eu vejo um story teu a dançar e aquilo me incomoda, por que será que incomoda? Será que é por aí você só fadinhas e unicórnios? Ou será que é por eu não conseguir conhecer dentro de mim esse mundo divertido de fadinhas e unicórnios? Porque eu acredito que todos temos um mundo assim dentro de nós. Só que às vezes ele foi tão aniquilado, seja na infância, seja na adolescência, seja na sociedade, seja no trabalho, seja o que for. Às vezes esse mundo é tão aniquilado que nos faz acreditar que a vida é aquilo e pronto. Nós não podemos ser felizes, não podemos ser divertidos, porque já não somos crianças para dançar na rua e para gritar e para cantar. E quando nós começamos a permitir-nos desbloquear essas crenças limitantes e vemos pessoas como tu nas redes sociais a expressarem-se dessa maneira, obviamente há dois caminhos, que é, uau, afinal eu posso. E o outro é, ai, a sério, esta aqui parece sei lá o quê, nanana. Que é, eu ainda não estou confortável para admitir que eu não estou bem com o meu prazer pela vida. Tu sentes que esse prazer pela vida que tu foste encontrando andou de mãos dadas com este teu processo de reconectar com a tua parte mais divertida e mais extrovertida, sem, ou melhor, sem ver isso como um defeito, lá está, porque as outras pessoas diziam que era infantil, que era isto, que era aquilo. Sabes que foi o principal para este processo, porque as pessoas quando chegam a adultas não podem ser crianças, foi basicamente o que tu estavas a dizer, e é verdade. As pessoas hoje em dia dizem muito isso. Chegas a uma certa altura, eh, eu tenho 30 anos, às vezes as pessoas dizem-me, tens 30 anos, não parece, porque também pela minha forma de agir muitas vezes. E porquê é que eu quero parecer também às vezes isto? Não quer dizer que eu não seja poderosa, não seja uma boa profissional, não tenha aquele meu lado sério. Sim, não me tirem do sério porque aí vão ver a Ângela sério. Mas eu quero trazer isto porque eu quero trazer leveza ao mundo. Porque já basta tudo o que acontece. E, e uma coisa engraçada é que eu não gosto nada quando as pessoas dizem isso. Não podes ser criança ou me dizem, isso é demasiado infantil para a tua idade. Nada é infantil. Porque se essa pessoa está a dizer isso, então é porque ela é que precisa trabalhar algo na sua criança interior. Exato. Então, isto foi muito importante para o meu processo de me reconectar à minha essência, de me reencontrar. É mesmo assim, porque eu andava sempre com aquela coisa, e vão continuar a dizer que eu sou infantil. E vou aparecer assim nas redes sociais, vão dizer que eu não sou profissional, ou que não sou adulta o suficiente, ou que sou ingênua, ou que sou isto, ou que sou aquilo. Não. Primeiro de tudo, eu valorizo. Valorizo. Há muito tempo que eu trabalho isto, porque eu era uma pessoa que não me amava de todo. Eu achava sempre defeitos em qualquer coisa minha e que os outros eram melhores. E, e foi aqui que eu percebi, não, para ser eu tenho que mostrar esta pessoa divertida, esta pessoa assim, com esta leveza, com esta diversão, porque é isso que a vida tem que ser, leve, a vida deve ser descontraída, não é. Vejo uma poça d'água, quem me dera fazer aquilo, mas não posso fazer porque sou adulta, não posso ir saltar. Porquê?
Porquê que eu não posso ir saltar? Quem é que me diz que eu não posso ir saltar? Ai, os outros vão pensar, ai, aquela é doidinha a saltar em poças de água, não é nenhuma criança. Pois não, mas todos nós temos uma criança interior e há que alimentá-la, porque senão vamos ser adultos frustrados, que é mesmo assim, porque sentimos-nos presos, e era isso que eu sentia, eu sentia-me presa num corpo de adulta, sentia a minha criança a querer vir ao de cima, mas a ser desvalorizada pelo meu corpo adulto, pela minha fase adulta, e eu pensei, não, se eu quero saltar poças, eu vou saltar uma poça, eu vou brincar à chuva, não é todos os dias. Num dia posso estar a ser super profissional e super séria e no outro saltar a poças de água. Então, eu sinto que sim, que essa minha parte mais divertida, este meu lado, andou de mãos dadas para me reencontrar novamente. E foi esse meu lado que me fez motivar a vir ao de cima novamente e a perceber que, não, a vida não tem que ser sempre séria. A vida não tem que ser sempre adulta, digamos assim. Também temos que levar as coisas um pouco mais na brincadeira, porque eu acho que tu aprendes muito com as crianças. Porque as crianças não têm medo do que os outros vão dizer, as crianças fazem, percebes? E isso é que é bonito, sabes? Isso deixa-me sempre muito enternecida, muito comovida, porque para mim as crianças são o mundo, as crianças fazem o mundo. Porque se nós todos às vezes pensássemos com a ingenuidade de uma criança, acho que éramos melhor uns para os outros, até como adultos, porque as crianças veem a vida muito de outra forma, não tão, não tão séria, não tão sisuda e arranjam sempre, facilmente arranjam solução para os problemas. Ou parece que nem há problemas. Vivem o presente, vivem muito no presente. Então, esta parte é muito importante, principalmente para mim e no meu processo. Certo? E sabes que, se tu pensares bem, a maioria dos nossos problemas enquanto adultos, que muitas vezes nem existem fora de nós, só existem na nossa cabeça, desde frustração, etc., muitas vezes advêm de uma rejeição da infância, da nossa criança interior. E será que é depois que a infância sair de nós? É a infância, que foram os anos primordiais da nossa formação enquanto pessoas, será que é depois que nós rejeitarmos isso? Porque isso, se calhar, é o que nos leva depois a um estado adulto robótico de frustração e vida em loop, nas mesmas coisas, a ignorar as aprendizagens, é essa ingenuidade que tu falaste. Qual é o problema de te verem como ingênua? Ou qual é o problema? O que eu quero dizer é, nós podemos ser tantas coisas e muitas vezes quando chegamos à idade adulta, e isso vê-se que tu disseste das crianças, eu sei que foste para a licenciatura de Educação Básica, portanto já mostra aqui a tua ligação às crianças. Eu também adoro crianças, também já fiz algumas formações sobre crianças, estudo maternidade desde os 17 anos, só porque sim, maternidade, educação positiva, eu gosto mesmo muito, porque, de certa forma, quando eu me aproximo da maneira como as crianças pensam, eu percebo que a solução está ali. A solução, muitas vezes, está em nós nos ouvirmos a nossa criança interior. O que é que a minha criança interior ia achar disto? O que é que ela escolheria neste momento? Só que nós rejeitamos essa parte de nós por sermos aquilo que achamos que a sociedade espera de um adulto. E isso é uma aniquilação constante, é como se estivéssemos constantemente a mutilar a nossa essência. E depois formam-se os complexos, e aquilo que eu acho que não posso ser, e aquilo que não sei que é. Então, às vezes as pessoas veem muito como clichê, e agora também só sabe falar da criança interior. Mas é normal. E é uma parte fundamental da nossa natureza e daquilo que temos de trabalhar enquanto adultos. É normal só falar da criança interior e haverem montes de meditações e haverem montes de práticas, porque a reconexão com essa parte de nós é fundamental, porque ela está aqui. Não é por nós a ignorarmos ou fingirmos que ela não existe que ela deixa de estar aqui. Então, o que tu falaste faz todo o sentido, que essa reconexão contigo mesmo e esse encontro contigo mesmo exija tu ter esses momentos em que permites que a Ângela pequenina domine. Ok, bora lá dançar, bora lá cantar, bora lá fazer não sei o quê. E essa conexão é incrível.
Sim, porque eu até posso dizer aqui, porque eu não tenho vergonha nenhuma. Eu, quando era mais nova, eu dava concertos na sala. E eu há muito tempo que não ia para a sala nem dançar, nem fazer. E a última vez que eu fiz, imaginei a Angela Knit ao meu lado. E o que eu imaginei foi essa Angela a dizer: Estou orgulhosa de ti, porque tu estás a continuar aquilo que eu comecei, e estás a desbloquear aquilo que a sociedade te impôs. Porque assim, ao fim e ao cabo, nós, quando somos crianças, somos nós mesmos, nós não temos nada, crenças nenhumas, digamos assim. Claro que pode haver crenças de vidas passadas e tudo mais, Sim, mas sim. é como se estivéssemos a começar do zero. A sociedade é que nos incute que tu tens de ser assim, fazer assim, hum, não podes fazer isto, não podes fazer aquilo, e tu vais ali vivendo em caixinhas, colocando-te em caixinhas para viver no mundo. E isso não é justo. Não é justo porque depois, quando nos faz o clique, nós assim, "Ah, mas espera aí, eu estou num mundo que supostamente tem que ser assim, mas eu faço diferente. Isso é bom ou será mau?" Mas depois começas a perceber, ai, mas isto sinto qualquer coisa boa cá dentro, independentemente do julgamento do outro. Então, eu adoro dar concertos no Natal, adoro dar concertos no carro e faço. E é como se tivesse a minha Ângela pequenina a dizer: Estou muito orgulhosa e continua assim, porque é isso que te faz evoluir e ir para o patamar seguinte. Isso é muito lindo porque é essa conexão que às vezes cura. Às vezes nós estamos mal e permitimos colocar aquela música e dançar ou cantar ou o que for e ficamos bem. Porquê que será? Será que não é a nossa criança interior ali a mandar-nos para cima, a ser a nossa terapeuta? Então, quando nós a ignoramos, é como se estivéssemos a fazer com ela aquilo que muitas vezes nos queixamos que os nossos pais fizeram, porque há famílias em que isso aconteceu, em que as crianças são negligenciadas ou silenciadas, ou não são ouvidas, não são, as necessidades não são acolhidas. Então, por que perpetuar esse comportamento em adulta, quando podemos nós abraçar aquela criança e fazer algo diferente? E isso é uma lição muito, muito valiosa que eu estar a trazer para aqui, no sentido de poderes efetivamente abraçar a tua criança interior sem deixar de ser adulta e sem deixar de ser criança quando te apetece ser criança. Então é muito bonito. Tu imagina que tu estavas no teu 100º aniversário a fazer assim um mega discurso. ah, o que é que tu não queres que seja o teu maior fracasso? O que é que tinha que acontecer para tu sentires que falhaste redondamente na tua vida? É uma pergunta muito boa. Olha, veio uma palavra aborrecimento à cabeça. E quando Que tu estavas a massa! falar isso, eu estava-me a imaginar velhota, mas numa festa muito divertida e cheia de cor. Ahm, então, eu acho que o meu maior fracasso é não conseguir ajudar realmente quem vem até mim. O meu maior fracasso seria também não poder ter honrado a minha vida, honrado a dos meus ancestrais. Porque se há coisa que eu aprendi é que nós devemos honrar-nos. Um, e, e, e por isso é que eu digo isto tanta vez, disto de sermos quem nós queremos ser, porque já bastou tanta gente no nosso passado não poder ter sido quem era, ter sido preso, entre aspas, viver em gaiolas. E eu vejo isso porque o meu avô materno era ligado à espiritualidade e nunca a desenvolveu, porque eu tenho uma parte da família com a mente aberta, mas sabemos que pessoas mais antigas muitas vezes não têm a mente tão aberta, então ele não pôde trabalhá-la. A minha mãe também trouxe essa espiritualidade e também não a trabalha, se bem que eu já ando assim a ajudar um pouquinho, mas é muito aquela coisa da família e do que o exterior vai dizer. Então, o meu maior fracasso era se eu não os pudesse honrar e se eu fosse aborrecida a vida toda, não pudesse ser esta pessoa divertida e, de certa forma, honrá-los, porque eu sei que a minha família vem de uma geração muito divertida, sempre a brincar. Lá está, se calhar também trago isso do meu passado, este meu ser.
Então acho que o meu maior fracasso era esse, era além de não conseguir poder ajudar as pessoas de alguma forma e de ter desistido do meu percurso, porque houve muitas vezes que eu quis desistir deste percurso. Isso sim, seria o meu maior fracasso e o ser aborrecida e não conseguir honrar a alegria que vem dos meus ancestrais. Então podemos começar a preparar-nos para ver a Ângela velhota toda vestida de cor-de-rosa e a correr e a Sim. saltar no supermercado. Olha, no Instagram há um Reels muito giro, que é uma velhota. Aquilo é uma piscina e está tudo sentado e ela vai a dançar. Vai toda- E eu penso, é assim que eu quero ser, é mesmo. Isso é tão lindo. Sabes que um dos tópicos, agora se calhar para terminar, que eu também trouxe e até depois passou, porque a conversa não foi por aí, mas agora encarrilou para esse lado, era sobre isso, sobre o facto de eu ter lido que a tua família já, ou melhor, sempre teve a espiritualidade presente, mas nunca se permitiu aprofundar. E que de certa forma isso acabou por ser limitante em algumas situações e que agora estás tu a tentar ter uma mente mais aberta e a ir por um caminho diferente. Qual é a tua maior dificuldade a lidar com isso? Ou seja, sentes já algum julgamento externo ou já nem te importas tanto com isso? O que é que sentes que está a ser o teu caminho nesse aspecto de quebra de padrão, digamos assim? Olha, eu sinto uma honra, mas uma grande pressão ser eu a fazer isto, porque também já me disseram que sou eu que tenho que fazer isto na minha família. E sabes que ao mesmo tempo é um alívio, porque sempre vi a vida de maneira diferente e sempre me senti fora da caixa e nunca me senti encaixada em algum grupo de amigos, em algum grupo de seja de onde for, eu nunca me senti encaixada e nunca me senti compreendida. Isso frustrava-me um bocado, porque era do género. Mas algum dia eu vou conseguir encaixar-me em algum sítio. E descobri que este mundo me trouxe realmente grupos onde eu me encaixo e faço o que realmente amo. Porque assim, eu sempre fui uma pessoa estudiosa, aliás, estudiosa até demais, mas ao mesmo tempo eu não gostava daquilo que andava a estudar. É verdade. Eu sempre só gostei de português e inglês. Só gostava das línguas, não gostava assim de muita coisa. Hoje, graças à espiritualidade, adoro história. Adoro saber tudo um pouco. Então sinto que este facto de estar a desbloquear muita coisa e ser eu que estou a abrir este caminho, novamente, o facto de eu me estar a sentir eu mesma e de finalmente me sentir enquadrada em algum sítio e que realmente eu sempre estive enquadrada de alguma forma, isso faz-me não querer saber dos julgamentos, porque eu já tive muitos julgamentos exteriores que me diziam: Ah, mas o que fazes é hobby, então, mas ganhas dinheiro com isso, então, mas isso é alguma profissão, ah, isso é só bruxaria, tu és bruxa, não Sim. fazes é mais nada, é só bruxa. E eu hoje digo, sou bruxa com muito, muito orgulho. Sou bruxa barra fadinha, é o que eu costumo dizer. Também tenho o meu lado cor-de-rosa como o meu lado mais negro, digamos assim, mais místico. E já ouvi isso tanto de família como de fora, já ouvi bocas muito tristes, já ouvi coisas muito tristes sobre a área da espiritualidade e pessoas que eu nunca pensei e que só estavam preocupadas é com o dinheiro que eu fizesse. Então, mas isso dá muito dinheiro ou não? E eu só respondia, isto ajuda. É, vivemos num plano material e sim, eu sei que o dinheiro é muito importante e vibrar sempre em abundância, mas aquilo que eu quero mais é ajudar. Então, não me perguntem se isto dá dinheiro, perguntem antes se isto me faz feliz, se isto ajuda outras pessoas. Aí sim, porque nunca ninguém me perguntou, és feliz? Além da minha mãe, sim. A minha mãe e o meu irmão foram sempre um grande apoio. Mas agora o meu pai, que é cético, também já começa a perceber aquilo que eu faço. Ainda no outro dia disse uma coisa que me encheu o coração, porque o meu pai é aquela pessoa muito que tem que se trabalhar no esforço para ter alguma coisa, é muito cético em relação a muita coisa. Tinha muito orgulho em mim e gostava de me ouvir falar, porque via-se que eu falava com amor sobre aquilo que eu fazia. Para mim isso é tudo. Então, o que eu quero que me perguntem é se eu sou feliz. Aí sim.
não é se dá muito dinheiro, se isto ou aquilo. Então, ainda hoje ouço julgamentos, mas sabes que mais? Como eu agora digo muita vez, estou nem aí. Porquê? Porque sou eu, faço o que eu amo e digam o que disserem, eu agora já tenho um escudo protetor. E acho que o facto de me valorizar e de ter muito mais amor próprio também me faz aceitar mais este meu lado espiritual e dizer: podes fazer os julgamentos que quiseres, porque isso só diz é sobre ti, não é sobre mim. Eu sou responsável pelo que faço, não pelo que o outro diz. Exatamente, sabes? É impressionante, tu estavas a ir falando e aconteceram duas coisas deste lado, que era eu ir me identificando totalmente com a história e a segunda era virem insights que tu dizias a seguir. Por exemplo, esse do amor próprio e outros anteriores, eu pensava e tu dizias, e é maravilhoso. E eu também tive essa jornada, a espiritualidade também esteve sempre muito presente na minha família, mas num sentido mais divina, adivinatório, sabes? Por exemplo, a menina está sempre com febre, o que é que está a passar? Isto deve ser inveja, é melhor irmos à senhora. E lá iam à senhora, sabes? Ou seja, isso acontecia, mas era sempre nesse sentido, sabes? De que quem é assim vidente, ou tarólogo, ou bruxo, ou seja o que for, são pessoas assim diferentonas e com as unhas grandes. Sabes, esses estereótipos que limitaram muito a forma como eu me via daquela maneira, ou seja, eu não sou assim. Eu olhava para essas pessoas que estavam mais presentes na minha família, pensava, eu não sou assim, então não é por ali o meu caminho. E quando eu comecei a introduzir mais espiritualidade e a entrar neste mundo e a perceber que a minha intuição era fora do normal, que havia coisas que eu percebia antes de acontecerem, e eu meio que, pronto, olha, um sexto sentido bom. E desvalorizava muito. E adentrar dentro deste caminho, para mim, foi altamente revelador, porque eu tive que fazer um monte de processos que foram subtilmente acelerados por eu aceitar esta minha natureza, entre os quais o julgamento, eu sempre tive medo do julgamento, da falha, etc. Na espiritualidade, não sinto. Eu não sei explicar, não é algo que eu diga, é só para parecer bonito. Não, eu não tenho medo que me julguem. Aliás, quando eu em janeiro comecei este negócio, este trabalho, eu tinha muita dificuldade em ver como negócio e em cobrar, porque era outra crença da minha família. Quem é bom não cobra, porque as senhoras que eles iam era por donativo ou gratuito e não queriam nada. Por isso, quem é bom não cobra. Quem é bom não cruza as pernas a fazer os. Crenças assim, que eu sei que parecem parvas a ouvir mas que a mim me impactaram profundamente. E então, quando eu comecei a pensar, ok, eu quero que isto seja o meu trabalho, mas se eu não cobrar, como é que eu vou subsistir? Então, adentrar nisto, para mim, tem sido uma transformação. E eu noto, por exemplo, a minha avó, que é uma mulher que sempre teve que lutar pela vida, viveu muito na escassez, tal como grande parte da minha família materna, e eu vir desconstruir esses padrões, ao mesmo tempo que tenho a ousadia, porque para os outros é uma ousadia, eu viver do meu sonho, porque o sonho não dá dinheiro, e porque eu tenho que, e porque eu fui para a Alemanha fazer um ano de mestrado e vim para cá e não estou a exercer em nada disso, porque foi tempo perdido, ou seja, todas essas coisas perdem força quando tu dizes o que disseste há bocadinho. Eu aprendi a valorizar-me, eu aprendi a ter amor próprio. E esta fé que nós desenvolvemos em nós é o melhor curativo que existe para os julgamentos e para as coisas, porque eu sei que se eu preciso, a minha família ainda não se sente confortável em dizer aquilo que eu faço, preferem dizer que não percebem muito bem, ela é terapeuta, ajuda-se nas pessoas, e está tudo bem. E eu antes sentia uma certa, não é vergonha alheia a palavra, mas aquela que a minha família tem vergonha daquilo que eu faço. Não é bem vergonha a palavra, não sei explicar. E quando eu comecei a olhar para as coisas com um olhar mais compassivo, eles nunca tiveram acesso a nada diferente do que vem agora. É normal eles pensarem desta forma, eles agirem desta forma e terem medo. A minha mãe, no início, ligou-me 2 ou 3 vezes. Explica-me outra vez como é que eu digo aquilo que tu fazes. Porque parecia que havia aquele medo de dizer que eu era taróloga, que eu era numeróloga, que eu não sei o quê. Porque, aliás, eu no início eu sei
que me escondia por trás da capa do coaching. Eu só falava do coaching, assim, com a minha família ou amigos da família, eu era coach. Eu não abria muita área espiritual. E quando eu comecei a mergulhar fundo e a perceber, eu não posso mais alimentar esta vida dupla, né? Foi quando eu comecei a perceber, eu sou por inteiro. Se aquela pessoa não compreende o que eu faço, está tudo bem, porque é porque ela não precisa do que eu faço neste momento, ou se calhar precisa e não é o que ela quer, está tudo bem. E é quando tu começas a tirar as couraças e a pressão externa e a perceber, eu sou isto, que bom, eu sou isto, e se o outro não percebe que eu sou isto, está tudo bem. E foi isso, muitas das coisas que inconscientemente eu fui aprendendo contigo. Eu não via as tuas histórias e estava a fazer estas reflexões, mas aquilo ficava lá. Ficava, eu ouvia-te e ficava lá e eu começava a perceber, exato, eu posso ser isto, eu posso ser assim como eu sou. E se aquela pessoa não compreende, está tudo bem. E a verdade é que agora acontece que a minha avó fez reiki comigo desde o início, desde que eu fazia reiki. E foi quando eu comecei a mergulhar noutras ferramentas, além do reiki, que eu comecei a conseguir dar-lhe uma qualidade de vida que ela agora tem super orgulho, porque eu fiz uma sessão com a minha neta e fui sem dores nas costas e não sei o quê. E ao início isto era muito difícil para eles digerirem e já me recomenda às irmãs e não sei o quê. Ou seja, toda aquela vergonha ou receio, porque eu acho que era mais receio, era essa a palavra. Eu não vejo que a minha família mais próxima tinha vergonha, era o receio, o que é que iam dizer de eu estar neste mundo e de eu ser assim, e deste ser o meu trabalho, e será que paga contas, e será que não sei o quê, ou seja, aquele receio, mas honestamente isso perde força quando tu estás a fazer aquilo que tu amas e que é suposto fazer. Então, obrigada por me teres ensinado muitas vezes isso. Nada. Sabes que às vezes eu acho que não ensino nada, ou que não passo nada, porque lá está, é aquela coisa da comparação. Acho que aquilo que eu estou a falar, muita gente pode falar. Só que às vezes é a maneira como nós falamos, é o sentimento que colocamos naquilo que falamos. E é como os teus stories, tu já me ajudaste muitas vezes sem saber, principalmente na autossabotagem. E é interessante como nós, quando começamos a vibrar numa certa energia, começamos a identificar-nos com outras pessoas e a haver assim uma ligação. E tu estavas a falar e eu identifico-me muito com aquilo que estavas a dizer, porque o meu pai até há bem pouco tempo não sabia o que é que devia dizer que eu fazia. As pessoas perguntavam e ele dizia, tens de perguntar a ela. Hoje em dia, o meu pai, sem saber, porque ainda é um pouco confuso para ele, sem saber, ele diz que eu sou reikiana, pronto, não diz o resto, não faz mal. Para mim, o facto de ele já se estar a esforçar já é muito importante. E eu estou nesta fase de honrar os meus ancestrais, também porque já não tenho os meus avós, nenhum deles, e eu era muito ligada aos avós maternos. E eu sinto que, acima de tudo, eu estou mesmo a honrar o meu avô materno, porque eu desde sempre que tenho uma ligação muito grande com ele e não sabia explicar o porquê. Hoje eu sei, hoje eu percebo o porquê dessa ligação, hoje eu percebo o que estou aqui a fazer. Então, naqueles dias em que eu já quis desistir, foi ele que me motivou a ser quem eu sou, e porque eu sei que ele assim teria muito orgulho, porque sabe aquilo que eu pretendo, sabe aquilo que eu quero, então é uma forma de o honrar. E, e é muito interessante quando nós começamos a perceber que já não ficamos tão tristes com certas coisas que dizem, porque nós já sabemos aquilo que nós somos. Então já valorizamos aquela pessoa que nós somos. Então também te agradeço muito. Que lindo. Olha, Angela, nós tivemos aqui um monte de insights e de reflexões, mas se tivesses que escolher uma lição para esta nossa conversa, qual é que seria? Nunca esconder quem sou. Eu sei que é muito difícil. É, é um processo muito longo. É, ainda hoje, me andas
a redescobrir e a redescobrir coisas novas que eu nem sabia que existiam dentro de mim. Mas a palavra que eu tenho tido muito no meu coração é confiar, porque às vezes nós achamos que tem que ser tudo no tempo que nós queremos e os resultados das nossas ações vão ser logo no dia a seguir. Mas a verdade é que quando nós plantamos algo, aquilo não nasce logo no dia seguinte, não cresce logo no dia seguinte. Demora. A borboleta também não se torna borboleta no dia seguinte. Então, tudo tem o seu tempo de acontecer. E a palavra certa é mesmo confiar em nós. Porque se nós não acreditarmos em nós, como é que queremos que os outros acreditem? Se nem nós acreditamos em nós. Então, a maior lição é nunca esconder quem somos de verdade. E a vida de Paulo é muito bonita. Obrigada, Ângela, por esta conversa tão enriquecedora. Eu sabia que ia ser incrível, mas... Obrigada.